Fala galera, vamos lá. Eu tinha feito a gravação de um vídeo explicando, um Reels, explicando sobre o payroll da semana passada, mas acabou que ele não conseguiu subir no YouTube. Então eu tô aqui gravando esse vídeo para colocar desculpa, não consegui subir no Instagram, no Reels. E aqui eu tô fazendo esse vídeo aqui para colocar no YouTube, assim vocês não perdem o conteúdo, tá? Nós vamos falar do payroll da semana passada, como que eu analiso ele e até como que foi a resposta dele em relação ao mercado e se faz sentido com a interpretação dos dados que a gente tem mais conhecimento, assim, que são mais populares, que são os dados que saem no Investing ou no Financial Juice, ou até mesmo com uma análise um pouquinho mais detalhada, olhando as tabelas do payroll. Lembrando que, para você que não sabe, o payroll, a gente fala payroll, mas o payroll é uma das tabelas, é a tabela B, é a tabela que a pesquisa de emprego ela é direcionada para dois públicos, os empresários, que é a tabela B, onde tem o payroll, e os households, que são chamados os chefes de família. Então, depois essas pesquisas são confrontadas, né? Normalmente elas batem com algumas diferenças pequenas, mas na tendência elas funcionam muito bem. E quando você não consegue achar uma certa convergência numa determinada publicação em específico, normalmente essa revisão acaba acontecendo depois e a convergência acaba acontecendo também. Tá? Então, como que a gente normalmente analisa? Né? Tem aqui o Investing da semana passada, aqui, ó. Então a gente teve a média, deixa eu ver se eu traduzo aqui, que aí já fica mais fácil, né? Olha lá, 9,5. Ganho médio por hora trabalhada, veio em linha com o anterior e veio um pouquinho mais forte do que a previsão. Tá? No mês mostrou essa força aqui no acumulado e a gente também tem a média de horas trabalhadas, isso aí é por semana e acabou não tendo alteração. Na folha de pagamento do governo, que é o payroll do governo, ou seja, o payroll não agrícola do governo, ele veio mais fraco. Tá? Normal, a gente sabe que estava ali o Doge, né, do Elon Musk, tal, trabalhando para redução de custos no governo. Tá? Então, esses dados realmente têm vindo mais fracos historicamente aí no curto prazo. As folhas de pagamento não agrícola, que são o payroll propriamente dito, 139 mil. Tá? A revisão do payroll anterior, eu vou mostrar para vocês, que antes ele tinha um dado mais forte. Ele foi revisado em 30 mil vagas para baixo. Tá? Já mostro para vocês, mas ele veio um pouquinho mais fraco, mas melhor que a previsão. Então o mercado comemorou. Vou até mostrar aqui, ó. S&P ou Nasdaq, ó, deu essa pancada para cima aqui, mas eu já explico porque que ela não se traduziu em novas máximas durante o dia. Tá? Taxa de participação, já explico também o que é isso aqui, 62,4. E a folha privada, né, que é, na verdade, essa aqui, é essa mais essa aqui. Tá? Desculpe, essa aqui é essa mais essa, que é a folha de pagamento total, não agrícola, a privada, na verdade, a privada menos um, que é a do governo, dá 139, que é a total. Tá? E aí a gente tem aqui um segundo cálculo da taxa de desemprego, né, com um público específico aqui, também dá para chegar lá, mas não é relevante, o Fed não olha isso, ela olha essa taxa aqui, que deu 4,2% e deu a indicação de, poxa, a taxa de desemprego ela não subiu, mas calma lá, que eu vou mostrar que não é bem por aí, tá? É como no Brasil, a gente tem hoje uma taxa de desemprego que é 7%, mas que na verdade é acima de 12%. Tá? Nesse exemplo aqui, não chega a ser tão absurdo essa dispersão, né, que é no Brasil hoje, porque no Brasil hoje a gente tem o Bolsa Família que não conta como os desempregados, e esse número é bem elevado e tem aumentado muito nesse último governo, e por isso passa-se a impressão de que a taxa de desemprego está em 7% e não está. Tá? Mas vamos lá, então, payroll. Aqui. A gente vem aqui, ela já está aberta aqui, eu já vou clicar aqui, mas ele carrega essa página aqui, ó, tá? Primeiro os dados aqui, etc. E a gente vê, ó, a revisão. Revisou o dado de 177 mil para 147 mil. Toda vez que tem essa bolinha amarela aqui, mostra que houve uma revisão de 228 para 185, 151 para 117 e assim vai. O dado foi revisado. Então, ele já foi revisado 30 mil para baixo. Tá? Esse 139 é melhor que a previsão? Ele é melhor que a previsão em 13 mil. Só que se tirou 30 mil lá atrás, significa que na somatória dos dois, da revisão com o atual, ele já está mais fraco. Tá? E aí, se a gente clicar
no payroll, aqui ó, desculpa, vamos lá, aqui, bureau, pronto, aí você primeiro vem para esse sumário aqui, tá? Esse sumário aqui é o que é divulgado para a imprensa e tal, ele fala, ó, vamos botar em português que também fica mais fácil. O emprego total não agrícola aumentou 139 mil em maio, a taxa de desemprego foi 4, eu tenho um resumão aqui, tá? Dá para ler isso aqui? Dá, passa o olho rápido, mas você já viu esses dados lá no Invest, né? Aí tem a pesquisa de domiciliar, lembra que eu falei que eram duas tabelas? A tabela A, que é a pesquisa de domiciliar, e depois embaixo tem a pesquisa de estabelecimento, que são as empresas. Então se confronta esses dois dados, tá? Aqui é que está o payroll propriamente dito, tá? Mas nessa divulgação que a gente viu ali no Invest, acaba não aparecendo coisas importantes que estão na tabela A, aparecem mais na tabela B. Então você vem aqui para baixo, aí você vai ver todas as tabelas. Aí tem uma série, tabela A, ela tem um resumo, que é a compilação de todas essas tabelas de 1 a 15, 16 aqui, e a tabela B, a resumo também a compilação dessas aqui de 1 a 9 aqui, tá? Então, legal, putz, mas eu preciso ler isso aqui tudo? Não, calma, não é por aí, você não precisa ver isso aqui tudo. Isso aqui é mais para os líderes empresariais que têm seus produtos. Às vezes o cara quer ver por sexo, mulherada, se está mais empregado ou não, porque meu produto é para mulher, ou por raça, esse meu produto é mais direcionado para a comunidade negra, dos bairros mais carentes, dos bairros mais simples, dos conjuntos habitacionais. Enfim, então o cara olha aqui porque ele tem interesse em buscar um nicho específico dele, o público específico dele. Não é o nosso caso, a gente quer uma, uma, um overview de situação. Tá? São raros os casos, pode acontecer, mas são raros os casos em que a gente tem que ter um pouco mais desse aprofundamento. Tá? Eu vi, acho que uma vez somente, tá? Onde havia um acréscimo de vagas, mas esses acréscimos de vaga era absurdo, mas o número de vagas que era impactante para a economia com salários altos era muito baixo. Então, aí você vai ter essas informações dentro das tabelas aqui, mas não é o caso da gente olhar isso sempre, tá? Então, vamos olhar a tabela resumo aqui, ó, tabela dos households, que é a pesquisa domiciliar. Olha só, ó como isso aqui vai demonstrar que tem alguma coisa que não está tão bom como, né, o payroll indicou ali, que estava acima da previsão e tudo mais. População civil institucional subiu 188. Tá? Você compara aqui abril com maio. População, força de trabalho, caiu 625. Opa! Mas a taxa de desemprego não se manteve? Sim, porque quem não está na força de trabalho aumentou. Tá? Então você aumentou o denominador, ou diminuiu o denominador e diminuiu a força de trabalho. Então a taxa foi a mesma. Mas veja aqui, ó, quem não está na força de trabalho aumentou 813. Tá? Ou seja, são pessoas que não estão procurando emprego. Existem os critérios no caso aqui, especificamente, se você não estiver procurando trabalho nos Estados Unidos, né? Não estiver procurando trabalho, disser que não está procurando trabalho há mais de 4 semanas, você não entra aqui. Tá? Então, nesse caso específico, diferente do Brasil, e aí eu vou usar uma palavra aqui, mas o dado ele está cumprindo mais com a regra que é estabelecida. No Brasil, a gente tem ali uma inserção de dados que, na minha opinião, não deveriam estar. Tá? Evitei o uso da palavra que eu deveria usar, mas, enfim, por questões aí de... Né? Então, você vê que ó, o desempregado aumentou, 71, tá? Mas a força de trabalho, e com isso a força de trabalho, isso é só você fazer a conta aqui, né? 171 e 175, né? Aí você tem o aumento dos desempregados aqui e que não está na força de trabalho, bate a taxa de desemprego aqui em 4,2, tá? Que está aqui, ó, 4,2. Ela está mantida, mas a gente sabe, ó, que aqui não está na força de trabalho. Então isso aqui piorou, né? A taxa de desemprego se manteve pelos motivos dos quais eu expliquei, mas os desempregados aumentaram, tá vendo? A proporção emprego por população caiu, ou seja, a taxa de participação caiu, né? De quem está empregado pela população caiu e a taxa de participação também caiu, tá? Que é essa divisão aqui dos 170 pelos 273 aqui. Tá? Então, quando você olha essa tabela em específico, você vê os números. A taxa de desemprego em si, ela não caiu, mas porque saíram da força de trabalho cerca de 800 pessoas. E isso acaba deixando o número
meio cético, né? Você não consegue enxergar se você não abrir pelo menos esse resumo aqui. Tá? Aí você tem aqui dados por a compilação das tabelas que eu mencionei, né? E aí a força de trabalho também explica aqui, ó, se está ligado à força de trabalho, os trabalhadores desanimados que eles chamam, mas na verdade você tem que olhar isso aqui em inglês, tá? Discouraged workers, desanimados, né? Caíram aqui. Aí eu vou passar agora para a tabela B. Ó, tabela B, o resumo lá. Desculpa aqui. Então pronto, aqui está o payroll, né? Ó, não foi 139, o 147 que foi revisado lá. O privado foi 140, o que indica que o não privado, que é o do governo, foi menos 1, né? Que é essa diferença aqui. E você tem aqui por setor da economia, né? Veículos, né? Duráveis, etc, etc, etc. E aqui embaixo, ó, também tem uma coisa que eu gosto de ver, que isso aqui é um índice de difusão, onde indica a previsão das empresas de contratarem. De 50 para cima, as empresas estão planejando expandir as suas contratações. Tá? De 50 para baixo, não estão planejando expandir, contratar novos funcionários. Tá? Você vê que os números caíram, tá? Inclusive. Então, o payroll deu uma melhorada, a vaga total, a gente viu que tem ali algumas ressalvas, principalmente na tabela B, e tem uma sinalização ruim para frente aqui. Ó. Tá? Então, o que é que aconteceu? Vamos olhar o gráfico agora. Aqui foi a hora que saiu o payroll, o mercado subiu. Aqui quantos pontos, vamos ver? De 678 até quase 200 pontos, não chegou a 200 pontos, mas 200 pontos. Depois começou a trabalhar aqui na de gestão dos dados, você vê que ainda tentou aqui mais uma vez e não conseguiu e acabou fechando aqui nessa linha vermelha aqui embaixo. Você vê, ó, ele digeriu melhor os números e falou, não é bem assim. E aí veio trabalhar aqui embaixo para fechar aqui no 21.771 nesse dia, tá? Então, cuidado com as divulgações e a interpretação apenas baseadas nessa tabela aqui. Tem que abrir um pouquinho mais os dados e, obviamente, se você ainda ficar na dúvida, mesmo abrindo aquilo lá, aí você tem que tentar entender onde foram criadas as vagas, se são vagas de salários maiores, menores, mas isso acaba sendo, vamos dizer assim, um pouco mais raro a necessidade disso, tá? Mas, eventualmente vale a pena também, a gente pode de repente pensar trabalhar num vídeo desse mais para frente. Legal? Então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o payroll, sobre como eu olho o payroll, né, a divulgação, como que sempre aguarda, tem calma, não precisa entrar no primeiro momento. Perdi o movimento, paciência. Tá? Legal? Então peço a você também que deixe seu like, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal, vale muito pra gente, são um canal que está ainda crescendo, começando, eu tenho um certo tempo que eu não posto vídeos também, então o seu like, o seu view é de suma importância. E, obviamente, encaminhe para aquele seu amigo que você acha que pode ser um conteúdo de boa utilidade para ele. Legal? Então é isso.